O Grande Arraiá dos Miúdos, uma festa para o seu interior. É um musical infantil que celebra a cultura nordestina a partir do olhar sensível e poético da infância. Conduzido pela narradora Nena, o público é convidado a viajar por diferentes cidades da Bahia, onde cada grupo de crianças apresenta festas, saberes, ritmos e símbolos do interior nordestino. O projeto Sertão Nordestino de 2026 veio com a roupagem nova. A ideia é fazer com que os nossos alunos vivenciem as nossas cidades do interior, trazendo suas culturas, trazendo suas vivências, seus cheiros, suas comidas, sua culinária, sua cultura de uma maneira muito geral. E eles estão conhecendo cidades muito encantadoras. Descobrir cada lugarzinho do interior e trazer vivências para essas crianças tem sido bem encantador, não só para eles, mas para a gente também. Ver como eles vão descobrindo esses lugares e vivendo a partir daqui, da Casa Crescer e da Escola Gênesis, tem sido muito encantador e enriquecedor. Ver como eles estão despertando esse interesse por essas cidades e entender o que é esse interior da Bahia e o interior do Nordeste. Espero que todos se encantem pelas nossas mostras, pelas nossas danças e pelas nossas comidas. Até breve. Falar sobre Nazaré das Farinhas é entrar no universo riquíssimo cultural. Dentro disso, buscamos proporcionar experiências sensoriais para os bebês. Nazaré é conhecido pela produção de farinha de mandioca e pela cerâmica e objetos feitos de palha que são comercializados na famosa feira de Caxixis. Dentro disso, os bebês puderam experienciar vivências com a farinha de mandioca, podendo utilizar diversos sentidos e brincar com o corpo inteiro. Trabalhar o Sertão Nordestino para mim foi algo muito emocionante. Primeiramente porque eu sou nordestina, que sou apaixonada pela cultura, e também eu pude revisitar memórias da minha infância. É minha mãe que é costureira. Aí nesse projeto eu tive a oportunidade de mostrar para os meus meninos um pouco dessa minha história da infância, de como como eu via minha mãe na máquina costurando, eu via ela fazendo essa transformação dos tecidos, transformando em roupas. Eu achava isso encantador. Então, acho que esse projeto me deu essa oportunidade de estar trazendo a minha infância para os meus meninos. O G3A, naturalmente, em suas brincadeiras, já trazem o interesse por comidas, nas brincadeiras no parquinho. Então, quando a gente estruturou todo o contexto, né, eu já imaginava de que, possivelmente, o norte, né, o início da nossa pesquisa em Itaberaba seria pela culinária. E aí, eu esperei, deixei ver como é que ia ser, porque como no contexto tinha a culinária, tem a música, poderia ser que eles se interessassem por outra coisa. Mas realmente, levei em pequenos grupos e todos eles apontaram que queria pesquisar, iniciar a nossa pesquisa pela culinária. E assim, foi muito interessante, foi muito mágico, principalmente para mim também, de vivenciar todas essas propostas com eles, porque eu venho do interior, então assim, foi relembrar um pouquinho de casa em cada proposta que eu vivenciei com eles, mostrar, né, como é importante a nossa cultura e como ela é rica, né? Então assim, foi maravilhoso. Tem muita coisa para vocês verem e assim, se deliciarem com tudo que eles viveram, com tudo que eles aproveitaram e aprenderam, né, desse projeto. Através do projeto Sertão Nordestino, as crianças puderam vivenciar a riqueza da cultura culinária do Nordeste. Aqui no ateliê, eu pude montar um contexto onde eu coloquei a mandioca, a farinha, a tapioca, e as crianças elas puderam né, explorar de forma bem significativa, do jeitinho afetivo delas, degustando ali os materiais que estavam acessíveis para elas.
A partir dessa atividade, as crianças elas foram realizar um desenho de observação da raiz da mandioca, né? Trabalhar a culinária nordestina foi assim grandioso, né? Porque falar do projeto Sertão Nordestino é muito sobre o interior mesmo, né? E o Grupo 4, ele experienciou Canudos, experienciou Irecê, né? E as vivências das crianças, eles exploraram, se descobriram mais e mais nesse projeto. Viram, né, que como eles moram perto de uma orla marítima, né, no urbano, então a saída deles são mais para shoppings, parques, playgrounds. E com o projeto eles vivenciaram o suco de umbu, vivenciaram fazer o Antônio Conselheiro na argila. Então, assim, as crianças trouxeram suas narrativas. Ah, mas a terra ela é dura. Ah, a macaxeira lembra a terra, o coco lembra a terra. Ah, porque a cenoura é da mesma cor da abóbora. Então, assim, eles foram fazendo vários links. Então, foi muito bom viver esse momento com eles. E tá incrível. As crianças, elas se descobriram bastante, exploraram muito. Foi muito interior viver esse projeto. O projeto Sertão Nordestino é um projeto que convida as crianças a mergulharem nesse universo tão particular da festa do interior. Através desse projeto, as crianças conseguem sentir aquele gostinho de interior, né? Não só o interior com a localização geográfica, mas aquele interior dentro da gente, com sabores, cores, aromas, que fazem a gente viajar, né, por esse período. E aí as crianças do Grupo 5, elas estão imersas no universo do interior de Amargosa, que fica no Vale do Jequiriçá, na Bahia, e é um dos locais mais procurados para as festas juninas. As crianças, através desse projeto, já descobriram a localização geográfica, tiveram a oportunidade de, através do meio digital, conhecer um pouco mais das ruas, das praças, dos pontos turísticos da cidade, da Vila Junina, que é algo tão rico também que tem na cidade nesse período. E elas começaram também a pesquisar sobre a culinária de Amargosa, e aí veio a curiosidade de como é que se faz beiju, de onde vem o beiju. Então elas foram a fundo, investigaram, descobriram, experienciaram a fabricação do beiju, da tapioca. E aí elas continuam, aprenderam o nome da cidade, como se escreve e muito mais, artesanato. Então vocês podem agora vivenciar junto com elas o resultado de tudo isso. Ao longo do nosso projeto Sertão Nordestino, nossa turma mergulhou em uma rica experiência de pesquisa e descoberta. Durante esse percurso, as crianças investigaram curiosidades sobre a comunidade, sua história, a cultura local, o artesanato em cerâmica e a importância dessa tradição para a economia e a identidade cultural da região. Também exploramos os saberes e fazeres dos artesãos, valorizando as técnicas passadas de geração em geração. A partir dessas pesquisas, produzimos materiais, registros e apresentações que permitiram às crianças ampliar seus conhecimentos sobre a diversidade cultural da Bahia, de uma forma significativa, participativa e divertida, fortalecendo o respeito e a valorização das tradições nordestinas. No projeto Festa no Interior, a nossa turma investigou sobre a cidade de Capim Grosso. E foi uma investigação muito profunda, porque as crianças tiveram a oportunidade de entender como são os processos que ocorrem, como é o cotidiano, como é a cultura, quais são os elementos importantes da cidade que traduzem a nossa cultura nordestina. Então as crianças tiveram a oportunidade e a busca ativa de entender como o interior funciona, fazendo um paralelo com o local que eles moram, que é a capital. Então perguntas surpreendentes surgiram, como por exemplo, no sertão não é tudo seco? E por que lá tem estradas? Então perguntas como essas trouxeram um grande embasamento para esse projeto que foi tão lindo e que continua lindo, porque a pesquisa ela nunca acaba. E essas crianças continuam na investigação e orgulhosas de tudo que descobriram. Isso sim é aprendizagem significativa.
Olá, pessoal! Bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre a experiência com Chique Chique. Bem, o contexto Chique Chique proporcionou às crianças uma imersão na cultura do sertão nordestino. Durante o projeto, elas puderam explorar elementos característicos da vida no interior, conhecendo aspectos da vegetação, dos costumes, das moradias e das tradições do povo sertanejo. Por meio das brincadeiras, pesquisas, produções artísticas e vivências propostas, as crianças desenvolveram a curiosidade, a criatividade e a capacidade de observação. Também ampliaram seus conhecimentos sobre a importância da vivência com o semiárido e sobre a riqueza cultural presente nessa região. Foi muito bom acompanhar o desenvolvimento delas em cada descoberta. Mais do que aprender conteúdos, as crianças construíram significados, fortaleceram sua identidade cultural e aprenderam a valorizar diferentes formas de viver e de se relacionar com o ambiente. Olá, famílias! As minhas turmas tiveram a oportunidade de conhecer e pesquisar sobre a cidade de Santo Antônio de Jesus, localizada no Recôncavo Baiano. Durante o projeto, as crianças investigaram a cultura local, as comidas típicas, o artesanato, a economia da cidade para o seu desenvolvimento. Também exploramos a identidade do povo de Santo Antônio de Jesus, as suas tradições e seus costumes. E a partir dessas pesquisas, produzimos materiais, registros e apresentações que permitiram ampliar os conhecimentos sobre a diversidade da cidade de Sage. Na nossa sala, nós ficamos com a cidade de Itiúba, e não é a primeira cidade que a gente pensa quando a gente imagina o interior, quando a gente imagina a vida no interior. Então foi muito gratificante estudar com as crianças, apresentar para eles como é essa cidade, a história da cidade, a riqueza cultural, os pontos turísticos, como foi que surgiu a cidade de Itiúba. Então foi muito importante, muito gratificante vê-los nesse reconhecimento. E também perceber o desenvolvimento deles em sala de aula, a maneira como eles foram se sentindo pertencentes do projeto, trazendo ideias, compartilhando conhecimentos, e desenvolvendo o senso de coletividade, eles foram trabalhando juntos. Então, foi muito bom fazer parte desse projeto, fazer com que as crianças conhecessem ali uma parte da nossa história. Então, esse projeto ele foi importante para o fortalecimento da nossa cultura, das nossas raízes e para que as crianças elas se sintam pertencentes, né, à nossa cultura, que ela é muito ampla e muito rica. Bom dia, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Catarina, tá, de Educação Física. Faço parte aqui do grupo da escola há 5 anos e fiquei super encantada com esse novo projeto. Na verdade, o novo nome, né? Mas a gente está sempre buscando coisas ligadas aos nossos interiores. Então, quando o Kézia me passou sobre festa no interior e o que a educação física poderia, né, ajudar, veio logo na minha cabeça. Eu sou muito assim, questão de alimentação saudável. Então, eu falei para ela, vamos trabalhar com sabores saudáveis e com as brincadeiras antigas, né, que hoje se perderam tanto no decorrer dessa tecnologia. Então, muita gente conhece Sete Marias, outras conhecem como Capitão, né, uma das brincadeiras que a gente está resgatando. O jogo de gude também é outra atividade que a gente está resgatando. Então, a educação física vai entrar com isso, gente. Brincadeiras antigas e sabores saudáveis. Obrigada. Olá, família G, tudo bom? Aqui é a ProSol. A gente está naquele momento especial, todo mundo está esperando, que é a nossa Mostra Cultural Junina, que acontece com o projeto Sertão, o Sertão Nordestino. É um projeto que eu sou suspeita para falar, porque é da minha origem. Sou de Campina Grande, Paraíba. Então, assim, é um projeto que eu abraço assim, com muito carinho e muita paixão. Então, esse ano tem uma roupagem bem diferente, tá? O projeto, ele vem trazendo as pessoas, as visitas, para uma imersão nas salas de aula. As salas estão sendo preparadas
para representar os interiores, né? As cidades onde acontecem esses festejos juninos no Nordeste. Aí, no caso, a gente escolheu assim, mais por paixão e muitas vezes por conhecer o local. Cada sala vai ter desde Itiúba, Juazeiro, Campina Grande, minha cidade, Olinda, Cachoeira. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma, tem várias cidades. Então é isso, gente. Então a arte não poderia ficar de fora, né? Que a arte tem essa pegada de trazer a importância da nossa arte popular, do nosso patrimônio material e imaterial, que se configura agora na Mostra Junina, que vai acontecer em junho, tá? Então estão todos convidados. Espero que esse ano vocês se divirtam, vai ter de tudo, a imersão. Entrou na cidade de Campina Grande, eu tenho certeza que vão gostar. É isso, estão convidados. Olá, eu sou Probia, Pro de Teatro aqui da escola, há quase 10 anos. E com muita alegria que nós estamos aqui apresentando o projeto de 2026 do Sertão Nordestino. Projeto Sertão Nordestino. Todo o primeiro semestre nós trabalhamos com esse projeto e sempre com diferentes temáticas. E nesse ano nosso desafio foi trabalhar com os interiores da Bahia. E cada turminha pegou um interior. E nós desenvolvemos, né, eu como Pro de Teatro, nós desenvolvemos aqui o texto que é o Grande Arraiá dos Miúdos, uma festa para o seu interior. Que é falar do interior da criança, da família, do interior nordestino, do nosso sertão, e trabalhando e trazendo essa linguagem para a sala de aula, para as nossas brincadeiras, os nossos jogos, as nossas danças e músicas. E assim nós fizemos esse espetáculo, pensando com muito carinho para você, para que a família possa desfrutar do nosso interior para o seu interior. Olá, eu sou o professor Léo. E esse semestre a gente trabalhou com as crianças festas do interior. Então a gente conheceu as festas de cada região, quais são as comidas típicas, quais são as músicas mais tocadas. E dentre essas músicas a gente selecionou algumas para estar nesta mostra junina que vocês vão ver. Então a gente tem arrocha, a gente tem forró, a gente tem pé de serra. E dentro dessa proposta também, a gente pegou algumas músicas já muito conhecidas, principalmente do Luiz Gonzaga, e nós fizemos algumas paródias com o primeiro e segundo ano. Então vocês vão reconhecer que são músicas já conhecidas, mas a letra é diferente. Foi um trabalho de muita criatividade, muito esforço, em conjunto das crianças, e eu espero que vocês gostem. Bom, vou falar um pouco aqui da capoeira, nessa relação da capoeira com o nosso Nordeste, essa mostra cultural maravilhosa que a Escola Gênesis sempre propõe, né, fazendo com que a gente, as crianças tenham esse empoderamento da sua identidade. Nós vivemos numa região maravilhosa, riquíssima em cultura, então a capoeira vem para trazer para essas crianças, né, a expressão corporal através de uma luta brasileira, que é a nossa luta capoeira. Então, eu trabalho com as crianças uma forma de fazer, né? Faço uma alusão a cada região, de acordo com os grupos, e aí trago alguns elementos que tenha a ver, que façam uma releitura com a capoeira. Então, a gente tem trabalhado muito movimento de chão, trazendo as situações de brincadeira de interior, é o chão, é o brincar com o colega, é o brincar com um elemento na mão, mas, além de tudo, é essa criança se apropriar da ancestralidade dela e isso fortalecer a mente e o corpo. E é esse trabalho que eu venho desenvolvendo na Escola Gênesis, que tem a capoeira como currículo, né, da educação infantil, que é uma fase da vida onde as crianças, elas sugam muito e, por que não, a nossa identidade, né? Que é a capoeira. E é isso que eu venho trazer dentro do projeto Sertão Nordestino.